E aí, meus irmãos, graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez, meus irmãos, estou aqui para trazer uma palavra, né? Trazer uma recordação para vocês da palavra do Senhor, o que diz a palavra do Senhor, no livro de, viu, meus irmãos e minhas irmãs, de Malaquias, no capítulo 2, o verso 9, meus irmãos e minhas irmãs, viu, meus irmãos, diz assim, meus irmãos, ó, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhe falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivesse estado no meu conselho, então faria feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Eu teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias 23, 21 a 22. Viu, meus irmãos? Agora, olha o que diz o profeta Malaquias, meus irmãos, 2, 9. Por isso também eu fiz desprezível e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoa na lei. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Está vendo? Aqui nós vemos claramente em Malaquias, viu, meus irmãos, 2, viu, meus irmãos, e o verso 9, viu, meus irmãos? Aqui nós vemos o Senhor falando com aquele povo, meus irmãos, viu? Por isso também eu vos fiz desprezível e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoa na lei. Viu, meus irmãos? Aqui claramente, meus irmãos e minhas irmãs, também está mostrando para nós, viu? As pessoas, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, faz acepção, né, meus irmãos e minhas irmãs, né? E não guarda os preceitos do Senhor, né, meus irmãos e minhas irmãs, né? Não procura honrar a palavra do Senhor, né? Mas faz acepção de pessoas, despreza o pobre, né? Estima mais o rico do que o pobre, e assim vai fazendo, aí. E assim vai, meus irmãos e irmãs, procedendo. E Deus está vendo, né? E os profetas, meus irmãos, profetizando, viu? Os profetas, meus irmãos, vão profetizando, vendo, meus irmãos, as coisas, meus irmãos, mas porém, andando de acordo, viu, meus irmãos e minhas irmãs, com os pecados, viu? Aqui nós vemos, meus irmãos, que aqueles profetas de Acabe, né, andava ali, profetizando para Acabe, né, meus irmãos e minhas irmãs, falando tão bem de Acabe, né, e botando na cabeça do povo, né, meus irmãos e minhas irmãs ali, e o povo ali esperando as promessas, né, alcançar as promessas, mas não alcançava. Por quê? Porque Deus não tinha enviado aqueles profetas. Aqueles profetas eram mentirosos, irmão, era falso, viu ali? Porque aqueles povos, viu mesmo, eles profetizavam o seu próprio coração. E nós vemos aqui, viu, o Senhor falando aqui no livro de Jeremias, né, 23, 21 ao 22, que diz assim, ó, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhe falei, contudo eles profetizaram, mas se estivesse estado no meu conselho, ó, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras, eu teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Está vendo? O Senhor falou, teria falado a verdade, fazia com que eles voltassem, viu, meus irmãos? E se arrependessem do erro dos seus maus caminhos, viu, meus irmãos? E nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, também no livro de Tiago, no capítulo 5, 19 ao 20, olha só, meus, que diz, meus irmãos, minhas irmãs, Tiago, viu, meu capítulo 5 ao 20, diz assim, meus irmãos, olha, irmãos, se algum dentre vós se tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho,
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Está vendo, meus irmãos? Aquele que converter o pecador do erro, seus maus caminhos, ele salvará da morte uma alma, viu? E cobrirá uma multidão de pecado, viu, meus irmãos e irmãs? Aquele que fazer converter, fazer com que a pessoa venha se desviar do erro dos seus maus caminhos, viu, meus irmãos? Às vezes as pessoas, meus irmãos, entram por um caminho errado, né? E os profetas ficam tudo profetizando, tá vendo o erro, tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs, né, nos nossos dias, quantos profetas, meus irmãos e minhas irmãs, que não estão falando a verdade. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Estão vendo, meus irmãos, o caminho, a vereda, meus irmãos, por qual, viu, meus irmãos e minhas irmãs, o povo estão caminhando, viu, meus irmãos, viu, afastado do Senhor, apartado do Senhor, andando segundo os propósitos do seu próprio coração, mas os profetas estão profetizando a bênção, os profetas estão profetizando a vitória, vai que o Senhor vai te dar a vitória, vai porque o Senhor é contigo. Não, irmão, viu, o Senhor é com aquele que se arrepende, é com aquele que confessa e deixa. O Senhor é com aquele que guarda a tua palavra. O Senhor é com aquele que guarda os teus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado do meu Pai. Foi o que Jesus falou, irmão. Foi o que Jesus falou. Que aquele que ama ele guardará a sua palavra. Viu? E o Pai honrará. O Pai honra aqueles que honram, viu, a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado do meu Pai. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei também. Deus é paz, meus irmãos. Deus é paz, viu? Então a Bíblia fala, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos procurar a paz, meus irmãos. Viu? Deus é paz, viu? Então procura paz, busca paz, procura paz. Teme ao Senhor, devia ser dos maus caminhos, viu? E busca o Senhor, serve o Senhor de interesse de coração, ali. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, viu? A Bíblia mostra claramente para nós, meus irmãos, para nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se a Bíblia está falando assim, para nós buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como que esses profetas aí, meu, estão em situação difícil, né, meus irmãos? Ali causando guerra, causando dissensão, e por causa deles, são blasfemados o caminho do Senhor, meus irmãos. Olha ali, porque Deus é paz, viu? E a própria palavra diz assim, olha, que as bênçãos do Senhor nos enriquece, não acrescentadores, viu? As bênçãos do Senhor são as que nos enriquecem e não nos acrescentadores. Mas tem gente aí que está cheia de dolor, viu? Cheio de dolor, estão cheios de aflição, por quê? Porque deixaram os retos caminhos do Senhor. O espírito de Balaão entrou na vida deles, meus irmãos. Espírito de Balaão, espírito de ganância, viu, meus irmãos? Amaram o prêmio de Balaão e agora estão cheios de dolor, estão cheios de confusão. Por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor tem derramado, viu, meus irmãos, um espírito, viu, meus irmãos, no meio deles, viu, de contenda, de confusão, e por isso, meus irmãos, que eles andam perseguindo uns aos outros, viu, meus irmãos, viu, fazendo com que nenhum deles consiga ficar de pé, porque quando um quer se levantar, o outro já quer passar logo a rasteira para derrubar, e é aquela peleja entre eles, viu, meus irmãos? Mas nós não entramos nessa guerra, nessa peleja, porque nós servimos ao Senhor, buscamos a paz. O servo do Senhor é da paz. O servo do Senhor busca a paz. A serva do Senhor busca a paz. Buscai a paz com todos. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque o Senhor ama aquele que ama Ele. Eu amo os que me amam. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Viu? E aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Irmãos, devemos buscar ao Senhor. Viu, meus irmãos? Tem muitas pessoas que pensam, não, irmão, essa palavra foi para... Não, irmão. Nós podemos buscar o Senhor de madrugada, podemos buscar o Senhor a todo tempo. A Bíblia diz que nós devemos temer o Senhor a todo tempo. Não é só de madrugada, a todo tempo. A Bíblia fala,
todo tempo seja alvo o teu vestido e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A unção, o Espírito Santo tem que estar sobre o meu irmão, viu, meus irmãos? Você pode buscar o Senhor a todo tempo, viu? A toda hora, que o Senhor vai estar com você, onde quer que você estiver. O Senhor está com o teu servo, aonde ele estiver, o Senhor estará com ele. Se você está com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus também estará com você. Que Deus te abençoe. O Espírito de Deus fala mais alto no vosso coração. E toma cuidado com esses profetas, que o Senhor não enviou eles, mas todavia eles foram correndo, né, meus irmãos? Vamos, quantos aí, meus irmãos e minhas irmãs, estão ali recebendo a unção do homem, viu, meu? Tem uma unção do homem, tem a doutrina do homem, mas tem a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus diz para nós observar os que estão sentados na cadeira de Moisés. Observa eles. Os que estão sentados na cadeira de Moisés, eles dão mandamento, viu? E mandamento de homem. Dão doutrina, e dão doutrina de homem. Viu? E nós temos que observar, viu, meus irmãos? E ter cuidado com o fermento dos fariseus. Viu, meus irmãos? O fermento dos fariseus é a sua doutrina. O fermento do fariseu é os seus ensinamentos. Então nós temos que ter cuidado com o fermento dos fariseus, viu? Se guardar do fermento do fariseu, que é a sua doutrina. Doutrina quer dizer ensinamento que eles dão. Se guarda, meu, protege, irmão. Viu ali? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que os que são do mundo, viu, meus irmãos, buscam as coisas do mundo, servem ao mundo, vão falar como vivesse no mundo, viu, meus irmãos? E nós não brigamos mais pelas coisas do mundo, porque o nosso reino não é deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, levantai, vamos nós daqui, meus irmãos, vamos se preparar para nós podermos sair deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, não lutamos nem brigamos pelas coisas desse mundo. Buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Viu, meus irmãos? Buscamos as coisas que são de cima e aguardamos com fé e esperança, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Viu? As promessas do Senhor. Viu? Aguardamos um reino onde há justiça, meus irmãos. Viu, meus irmãos? Em breve Jesus virá, já está voltando aí, meus irmãos. Jesus está voltando, viu, meus irmãos? Olha os acontecimentos, trazendo em memória a vocês o que Jesus disse, viu, meus irmãos, com aqueles que ali pediam a Jesus um sinal. Ele falou, hipócrita, vocês sabem discernir, né, a face dos tempos, né? Vocês olham para o alto, você vai, vem chuva, assim vem, mas vocês não sabem discernir esse tempo. Vocês não estão vendo não, meus irmãos? Né? Como que eles sabem definir, meus irmãos, os tempos bons, os tempos ruins, né? Sabe definir o tempo que vem chuva, o tempo que de calor, o tempo de sol. E vocês não sabem definir a volta de Jesus, não? Vocês não sabem definir que Jesus está voltando, não? Jesus, quando vê todas essas coisas acontecendo, saber que Ele está na porta, meus irmãos. Viu? Saber que Jesus está nas portas. Tudo tem um tempo determinado por Deus, viu, meus irmãos? Nós não sabemos o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas sabemos que Ele está vindo, viu, meus irmãos? E nós temos que perseverar e permanecer na fé, na esperança e no amor de Deus, viu, meus irmãos? E praticar as boas obras, viu? Se nós partirmos, se nós morrermos, partirmos antes da vinda de Jesus e estivermos com Jesus, seremos bem-aventurados, porque está escrito, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, descansa das suas obras, descansa do teu trabalho, digo melhor, e as tuas obras o acompanharão. Então, meus irmãos, aqueles que morreram em Cristo, o Senhor Jesus tornará a trazer novamente. Quando o Senhor Jesus vir, meus irmãos, os que morreram em Cristo Jesus vão vir com Jesus. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus tornará a trazer novamente, porque eles virão. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus em breve virá sobre as nuvens do céu, com seus cavalos de fogo, com seus cavaleiros. Viu, meus irmãos? E todas as nações, meus irmãos e minhas, se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Você tem essa fé, tem essa esperança, meus irmãos? Então glorifica a Deus, glorifica o nosso Pai Celestial que está no céu. Se você tem essa fé, essa esperança e esse amor no teu coração, guarda a tua palavra no teu coração, porque em breve Jesus virá. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Inscreva no canal, viu, meus irmãos, para mandar mais vídeo para vocês, mais palavra de amor para vocês, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Viu, meus irmãos? Inscreva no canal, viu, meus irmãos? Aperta o like, viu, meus irmãos? E Jesus estará abençoando a todos vocês, porque eu estou orando para Deus nos abençoar mais e mais. Fique com Deus, que Deus te abençoe, meus irmãos.